O nosso tema é um tema muito interessante, né? Foi um tema orientado pelo professor Paulo, né? E nessa pesquisa acadêmica, a gente teve como objetivo alcançar o esclarecimento sobre algumas dúvidas em certas punições, né? Que vêm ao decorrer da história, né, da humanidade. E já queremos dizer em conjunto, em grupo, né? Que é um tema rico em história, sociologia, política e religião, né? Que não pode faltar. No decorrer do trabalho, falaremos, sabe, sobre essas dúvidas, esclarecendo por que tal punição precisa ser tão grave, ou algo do tipo. É um tema pesado, consideramos, porém é um tema onde precisa ser analisado, gente. Retomado nos dias de hoje, não só por conta de quem está no poder ou não, mas porque a criminalidade, a violência tem crescido cada vez mais, não só no nosso estado, sabe, no nosso país, mas no mundo inteiro. Refletir, pensar, são fatores essenciais para que a gente possa, sabe, compreender o tema, né? E continuando assim a linha de raciocínio, né? Em diversos países, eles tiveram as suas revoluções, né? Comandadas por grandes líderes, né? Conhecidos mundialmente, né? E também por pessoas que habitavam naquele país. Essas pessoas ocuparam o poder tanto democraticamente e tanto por uma intervenção militar, né? Como foi no caso da ditadura militar, né? Fatores essenciais para, sabe, um presidente, um prefeito, sabe, ser eleito, é também como que ele vai agir com a violência, né? A criminalidade na cidade. Às vezes, ele é eleito por conta disso. Então, eles optam por, vamos dizer, algumas propostas para punir essas pessoas de forma severa. Então, por exemplo, você matou, então eu vou aumentar a sua pena e tal, você vai ter essa sentença, você vai ter essa condenação. Então, tinha uma severidade contra as punições, né? Só que aí é que tá, muitos questionam a lei, né? Ficam perguntando, pois como que ela considera um ato criminal? Mas outra pergunta também, vocês me perguntam, mas por que você está falando de lei? Por que você está falando de crime? A questão é que para ter penalização, precisa ter crime. E para ter crime, precisa ter lei. Fora disso, é escravidão. Então, essa é a linha de raciocínio, né? E uma pergunta que vem estando em ascensão, né, durante séculos e décadas, né, é como a lei vem considerando um ato criminal, né? No que a lei se baseia para poder considerar um ato criminal, né? Nesse trabalho, desde então, temos objetivos de querer saber de como a lei considera o que é certo e o que é errado, no que ela se baseia para tal punição, como funcionam as leis e como elas eram exercidas quando algum cidadão cometia algum ato criminal durante os séculos e mais séculos na história, né? Bom, grandes povos ficaram conhecidos por penalizar as pessoas torturosamente, causando não só dor, mas também morte, como a civilização romana, babilônica, persas, fenícios e além de outras civilizações e outros tempos, até mesmo no período colonial, nazismo e as ditaduras militares, no período antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, ou seja, a gente montou em ordem cronológica, né, algumas partes da história que se referem realmente, né, sobre a penalização, né? E como eu descrevi, sabe, nessa introdução, né, antes de falar já partir já para o desenvolvimento da pesquisa, as penalizações e os seguintes crimes durante a história já começam desde os povos antigos, bem antes de Jesus Cristo. Na história da humanidade, presente sempre esteve, sabe, um sistema de punições, sendo que ao longo desses anos foi se transformando, né? Levou-se muito tempo até chegar ao modelo atual, que segue os princípios lá de privação de liberdade como modelo de punição coercitiva e regenerativa. É essa a palavra? Exatamente. Perdão, gente. Né? Antes da vinda de Jesus para a Terra, o sistema das penalizações ou punições, seja qual lá for a melhor definição para você, já existiam as penalizações. Eram exercidas de acordo com as classificações entre os seguintes crimes, né? Então, por exemplo, roubar, roubar, matar é matar, e então tinha uma classificatória, tinha uma tabela, né? Então, ou seja, eles procuravam achar uma punição sensata para aquele delito. Então, ou seja, como foi comentado, a pesquisa acadêmica, penalizações ocorriam de forma severa, pois grandes povos eram conhecidos como mestres da tortura, temidos por toda a terra, pelas suas ferramentas, sabe, horríveis, né?
E muitos antes a criação das cadeias, dos presídios penitenciários, e até mesmo após a criação deles, a humanidade tratou de punir as pessoas que não se encaixavam na sociedade com artefatos que puderam causar constrangimento. Causar grande constrangimento, dor, morte, além do castigo. A ideia era usar as punições como exemplo de evitar que os crimes voltassem a ocorrer. Então, eles usavam vários tipos de ferramenta para torturar, para colocar medo. Os crimes considerados pela lei antes de Cristo eram baseados na crença, né? Nós pegamos o exemplo da Bíblia Sagrada, né? Que é um livro mundialmente famoso, né? E é um livro que é bastante discutido, né? Sobre as suas tradições, sobre as suas doutrinas, mas como que eu disse, o que acontece em um outro lado do mundo, acontece coisas diferentes em outro. Então, por exemplo, antes de Cristo, as leis, os crimes eram de acordo com a crença, né? Então, por exemplo, pois segundo a Bíblia Sagrada, o que está escrito no Pentateuco, cujo autor era o profeta Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que diz que Deus tinha dado, segundo os judeus, Deus tinha dado a Moisés, né, as seguintes instruções para discernir o que é certo e o que é errado. No Pentateuco podemos encontrar os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, entre fim, né? Então, ou seja, quem saísse da lei que Deus determinou àquele povo já era considerado um pecador. Então, ou seja, a penalização viria segundo o coração de Deus. E também outras religiões politeístas e monoteístas tinham essa mesma visão. Tinha a visão na base da crença, realmente, na base da crença, para ditar as suas leis, os seus crimes. Então, ou seja, tinha essa ordem, né? Então, ou seja, eu estou me referindo à Bíblia porque, ou seja, ela teve muita repercussão na morte de Jesus Cristo, né? Então, por que eu estou me referindo a Jesus Cristo? Pois muitos, cujo tema é descrito, Jesus Cristo, foram dos que morreram crucificados por conta de uma lei estabelecida pela Torá, ou Pentateuco, né? Ou seja, a penalização estabelecida pelo seu próprio povo. Demos ênfase na religião por conta que, na época antes de Cristo, todas as leis eram embasadas na crença, independente de qual for ela. É necessário a gente relatar mais sobre a religião, porque muitos países, como os Estados Unidos, foram construídos por protestantes que habitaram naquele país para fugir da escravidão pela qual a Igreja Católica predestinava neles, né? Então, eles buscavam a liberdade, tanto que os Estados Unidos é conhecida pela terra da liberdade, né? Desde já nós vemos um exemplo que o povo não aguentava mais as leis exercidas pela crença. Então, aí podemos ver protestos, sabe? Protestos que existisse a democracia para exercer a função do que é certo e do que é errado. Desde a época antes de Cristo, as leis não eram bem vistas pelo povo, não. Pois, se a gente tivesse alguma crítica a quem estava no poder, ou quem seja, era penalizado severamente, até mesmo pagando com a sua própria vida. Desde então, a opressão já era predominante, realmente, em cima da população. Então, ou seja, porém, ninguém tinha voz, principalmente as mulheres, Então, veio a ter... As mulheres começaram a ter voz mais para esses séculos, e principalmente as crianças, não tinha ênfase, ninguém, era visto como certo, como errado, era eles e pronto, e acabou. Então, ou seja, era o poder absoluto, centralizado. Eu sou o rei, eu mando matar, eu mando fazer as leis, eu mando fazer o que eu quiser e pronto, acabou. Então, era poucas palavras e poucas risadinhas, certo? Então, ou seja, desde a época de Cristo não era bem vista, não. Então, ou seja, finalizando o exemplo de Jesus Cristo, podemos ver que as leis que condenaram Jesus Cristo não foi desorganizado. Porém, o governo romano, cuja quem poder naquela época era, claro, Pilatos, né? Interrogou Jesus para ver se ele era culpado ou não. Então, nós vemos uma evolução no quesito de penalizar os criminosos. Pela lei, ali Pilatos, ele viu que Jesus ele não era culpado, tanto que lavou as suas mãos dizendo que não mataria aquele homem. Porém, com a opressão, dos judeus para com os romanos, se referindo ao líder principal, por que os judeus queriam matar Jesus? Porque ele tinha infragido a lei, então ele já era um criminoso, por um crime de blasfêmia, certo? Então, ou seja,
Pilatos viu que ele não era um criminoso, mandou torturá-lo e entregar ao seu povo. E lavou as suas mãos, falando: não vou matar esse cara, não. Porém, sabe, com a opressão dos judeus, sabe, falando assim: ó, se você não matar esse cara, vai ser uma afronta a Roma. Então, ou seja, Pilatos pegou e falou assim: eu não tenho escolha. Eu vou lavar a mão, eu não tenho culpa desse sangue, mas sim vocês. Mas sim vocês. Então, ou seja, o próprio povo de Jesus matou por uma lei que ele infringiu, segundo os judeus. E aí podemos ver que isso não só aconteceu com Jesus, não, mas também com muitos outros, os outros bandidos da cruz também foram crucificados também por esses motivos e também por outros, né? Então, ou seja, eles eram culpados, entre aspas, e também não eram culpados, né? Então, ou seja, muitos foram penalizados pela infração da lei. Então, a história das prisões, como diz no livro do Michel Foucault, é bem claro em relação ao governo. Para a criação das prisões, teria que existir a lei. Podemos ver outra comparação no período colonial e da Idade Média, né? E a lei da penalização sendo exercida de novas formas, né? Agora eu vou passar a palavra para a Vitória. Pode passar o slide mais uma vez, por favor? Então, antes de tudo, a punição ela pode ser entendida como uma forma de castigo que se impõe a alguém ou até mesmo uma pena determinada por um juiz a quem cometeu um crime. E é importante lembrar que o tipo de punição que vai ser falado aqui é a punição depois de Cristo. E também é importante lembrar que no contexto dos sistemas de punição, ela veio da influência da Igreja Católica, onde ordenou as inquisições, chamada também de Santo Ofício, onde perseguiam, julgavam e matavam as pessoas acusadas de serem fora da lei. E aqui, como no título, quando a punição era uma forma de entretenimento, que na época, quando as pessoas sofriam esse tipo de punição, que é a amputação dos braços, a degola, o suplício na fogueira, queimaduras a ferro em brasa, a roda e, enfim, a guilhotina. Era uma forma de entretenimento para a população na época. Isso tudo ocorria mais no centro da cidade, para, tipo, todo mundo ver de verdade. E aqui, como escrito na história da humanidade, sempre esteve presente os sistemas das punições, sendo que, ao longo, foi se transformando. Pode passar o slide, por favor? E aqui, como escrito, no século XVIII, ocorreram duas passagens significativas que influenciaram na história das prisões: o nascimento do iluminismo e as dificuldades econômicas que afetaram a população, o que ocorreu mudanças para a pena privativa de liberdade. O que quer dizer sobre a questão econômica? Que com o aumento da pobreza, as pessoas passaram a cometer um maior número de delitos patrimoniais. E levou, tipo, muito tempo para chegar ao modelo atual que segue os princípios da privação de liberdade que é hoje. E para finalizar, a prisão ela passa a ser no que é hoje, que é privar o indivíduo de liberdade para que ele possa aprender através do isolamento, retirar da família e de outras relações socialmente significativas que vai levar ele a refletir sobre o seu ato criminoso. E depois dessa apresentação, eu vou passar agora para a Milena. Não, é para mim, Vitor. Você, desculpa, eu confundi com a Milena. Mas vamos aí, ó. Vai, Então, Patrick. então a gente podemos ver que a evolução é notável ao decorrer do tempo, referente ao assunto tratado. Vemos que após, sabe, uma revolução que precisou ter para que o povo tivesse voz, sabe? Mas porém, sabe, o povo foi se tornando prisioneiro de novo mais uma vez. Então, ou seja, a partir dessa idade medieval, do iluminismo, do feudalismo, aí depois veio a Revolução Industrial, que não só deu empregos para as pessoas, mas também deu a liberdade. As pessoas, sabe, eram livres, sabe, entre aspas, ali na Revolução Industrial, começaram a ser prisioneiras, por conta, sabe, do quê? De duas guerras mundiais. Além do nazismo e dos regimes militares, sabe, que existiram em seus países, fazendo com que os hospitais, as prisões, os hospícios, nem se falam então. Então, ou seja, hospitais e prisões seriam o mesmo, sabe, naquela época. Então, ou seja, no século XX, seriam eles as verdadeiras prisões, como a Milena vai falar daqui a pouco sobre a docilização. Então, ou seja, além de querer censurar os ensinamentos sobre a história do seu país na escola, no livro Vigiar e Punir, o ponto de vista do autor, Michel Foucault, a escola era uma prisão construída de forma, sabe, paisana, né?
para ver que as crianças se tornariam alienadas no futuro, porém até mesmo o hino nacional, sabe, não se cantava mais. O respeito da pátria, os objetivos menosprezados pelo governo faz com que os índices de criminalidade cresçam cada vez mais por conta de falta de recursos e apoio. Muitos sonhos de crianças, quantos adolescentes, sabe, têm sonhos, sabe, acabados, sabe, entrado em decadência por conta de falta de recurso, falta de apoio que o governo tem com essas pessoas. Então, ou seja, então nós vemos que muitas crianças, muitos adolescentes moram ali na periferia, perto do crime, perto onde rola, sabe, as coisas que, sabe, que pelo bom senso é contra a lei. Então, ou seja, isso faz com que as crianças voltem, ou então se direcionem, sabe, para o caminho da criminalidade. Como já vimos no período antes de Cristo, depois de Cristo e até mesmo no período colonial, chegamos em uma das partes importantes, sim, da pesquisa, né? Que vem os regimes autoritários, conhecidos por ditaduras, sabe, comandadas por intervenções militares, onde ali foi exercida novas formas de penalizações para os seguintes crimes, onde o governo daquela revolução, sabe, executava como lei. No século XX, ali, acho que pelo século XIX também um pouco, podemos encontrar alguns planejamentos para que a democracia fosse derrubada. O povo já tinha conquistado isso com protestos. Ele já não aguentava mais, sabe, ser oprimidos pela crença do que é certo, do que é errado. O povo já tinha conquistado praticamente, sabe, para que a religião não intervisse mais nisso. Então, você já começou quase voltar tudo à tona. Mas de uma forma meio moderna, vamos se dizer assim, né? Então, ou seja, as penalizações para os seguintes crimes, onde o governo daquela revolução executava como lei, né? Como eu mencionei, no século XIX, século XX, podemos ver os planejamentos lá, que a democracia fosse derrubada, pois em muitos países o problema não era só a falta de democracia que muitos acreditavam, mas sim a falta de respeito. A falta de respeito, sabe, que o povo estava tendo prática exercida por tradições de família, tradições, entre aspas, hein? As tradições como, por exemplo, o bom senso de não roubar, de não matar, de não ferir, de não matar, coisas, sabe, que se encaixam nessas seguintes classificações. Mas também há controvérsias, pois muitas ditaduras ou revoluções, qual foi a melhor definição para você que está me ouvindo, foram exercidas não só com esse propósito, mas com o propósito de exterminar raças que não eram compatíveis com a deles, né? Não só pelas raças, mas também pela religião, pela cultura. Quantas pessoas sabe, quantas pessoas foram mortas? As mesmas ferramentas que machucaram a pele de Jesus, rasgaram a pele dos meus irmãos e irmãs que morreram lá na escravidão. Foram as mesmas, foram as mesmas. Então nós podemos ver o que acontece no passado reflete no futuro, mas de forma diferente. Podemos encontrar mais uma vez o preconceito na história, pois muitas revoluções e ditaduras acontecem por conta do preconceito que nós vemos mais uma vez na história. E acontecendo no século passado antecede, sabe, no século presente que nós estamos vivendo. Muitas pessoas no nosso século presente acreditam que a ditadura se iniciou no século passado, mas podemos citar ditaduras que ocorreram no século antes de Cristo, como, por exemplo, a ditadura romana, que foi imposta por querer dominar o mundo inteiro, por uma intervenção militar para escravizar, para castigar homens e mulheres de todas as raças e culturas, para que eles estabelecessem as suas próprias leis, os seus próprios conceitos e preceitos para poder julgar e punir, além de penalizar os crimes. As cadeias conhecidas como grandes masmorras iniciaram, sabe? Não, sabe, pelos romanos, não agora, mas se iniciaram desde os povos antigos como os cananeus. Mas foi se transformando, se tornando cada vez mais conhecida pelos romanos. Grandes civilizações que existiram na face da Terra. As ferramentas de tortura para aqueles que burlassem essa lei, sabe, eram aterrorizantes, temidos por todos os povos da terra. Imagina, temidos por todos os povos da terra. O sistema de lei iniciou por ali, na era romana. Ou seja, se miscigenou diferentes formas de pensar, onde ali o povo grego. Então, nós podemos ver que a Roma miscigenou a ideia do povo grego e, sabe, colocou tudo no liquidificador, bateu e falou assim, então isso aqui vai ser nossa lei, entendeu? Então, ele foi criada a democracia parcialmente porque eles queriam manter o poder aí.
Mas o que isso tem a ver com o século XX? O que acontece no passado reflete no futuro. Ficam bem com essa frase, galera, que eu vou falar muito na conclusão do trabalho. Pois, como foi citado, exemplos de tradições exercidas por famílias e foram ensinadas desde criança para que assim a ordem se mantesse. Desse mesmo jeito aconteceu no século XIX, século XX, século XXI. Então, ou seja, o marketing usado do governo para poder fazer que o crime parasse de ocorrer, educar as crianças desde pequeno, para que assim eles pudessem, não contradizer essas muitas leis que foram criadas para defender o cidadão. Então, ou seja, vamos supor, essa criança está lá tá ensinando, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Mas, quando a criança cai em si e falou assim, peraí, tem alguma falha aqui na lei que está favorecendo eles. Esse é um grande exemplo que aconteceu na ditadura militar. Fizeram os grandes ais, para poder se proteger. Assim, quando eu falo para poder se proteger, para proteger, aqueles ditadores que ocuparam o país naquele tempo. Também foi o nazismo, um grande, regime autoritário que mataram muitos judeus, além de pessoas negras que nem eram judeus. Antes, eram os governadores e até mesmo os presidentes que comandavam o exército. Mas o exército, eu acredito que o exército refletiu e pensou, falei, peraí, ó, vamos seguir essa linha de raciocínio referente a essa frase, né, que eu vou falar, ó. Se nós temos o poder ibérico, que faz a população ter medo, por que não usá-la para poder dominá-los e tomar o poder dos governantes? Assim? Assim nós fazemos nossas próprias leis e julgamos com o nosso ponto de vista. Seguindo essa linha de raciocínio, usamos dois exemplos, como o nazismo, a ditadura, e eles estiveram na mesma linha de pensamento. Seguinte a frase, pois Hitler gostaria que a Alemanha crescesse e fosse uma potência mundial, além de só as pessoas de pele branca pudessem existir na face da Terra. Ousasse questionar ele, que ele penalizaria severamente. Então, nós vemos o medo tomou conta da população. As crianças foram manipuladas em serem soldados caóticos com ódio daqueles que eram diferentes deles, penalizando gravemente aqueles que foram ensinados a odiar. Na ditadura militar, no Brasil, a censura era executada na mídia, na escola, pois do ponto de vista dos militares, eles estavam tendo algo bom para o Brasil, porque achavam que o comunismo estava entrando no país, no governo de João Goulart. Tomaram a posse do país e aí foram executados grande número de pessoas que eram contra a esse governo dos militares, autoritário e ignorante, não ouvindo o que o brasileiro gostaria. Protestos contra a opressão dos militantes foram criados e muitos estudantes morreram porque não aguentavam mais ser penalizados por conta da lei exercida pelos militares. Foi então que no ano de 1985 a ditadura acabou. Entrou o governo democrático no país. Muitas coisas mudaram. O país avançou. Teve melhoras, mas também teve piores. No livro Vigiar e Punir, o autor ele dá a seguinte reflexão sobre as escolas, os hospitais, os hospícios serem uma prisão. Para Foucault, as instituições eram, como se fosse um sequestro. Hospital é um quartel de prisão, e são aquelas instituições que retinham compulsoriamente os indivíduos, o espaço familiar, o social mais amplo, os interiam durante o período longo para moldar as suas condutas, né? Então, a Milena vai falar um pouco mais sobre isso e eu passo a falar para ela. Bom, antes de dar início à tese de Michel Foucault e falar um pouco mais sobre ele, é importante ressaltar que tudo que será dito referente a esse tema, ao livro Vigiar e Punir, que é o livro que dá início e dá corpo a essa tese, do qual se inspira o trabalho, são teses. Foi um filósofo que fez parte da nossa história e como interferiu muito e ainda interfere, vamos ver em diversos lugares, é importante lembrar disso, que são pontos importantíssimos, são pontos muito difíceis de se pensar, mas de extrema importância. Bom,
Michel Foucault nasceu no ano de 1926, no sul da França, em uma família rica de médicos. Aos 20 anos de idade, Foucault foi estudar psicologia e filosofia em Paris. Ele teve diploma em psicopatia no ano de 1952 e, após 2 anos de sua formação, ele lançou seu primeiro livro, Doença Mental e a Personalidade. Entre suas principais obras de sucesso estão os livros História da Sexualidade e Vigiar e Punir. Infelizmente, Foucault foi vítima da AIDS e acabou falecendo no ano de 1984. Bom, poucos pensadores da segunda metade do século XX conseguiram alcançar repercussão tão rápida quanto Michel Foucault, pois ele visava, ao invés de tentar discutir as relações, as questões filosóficas tradicionais que a grande maioria dos filósofos tratavam, ele desenvolveu critérios de questionamento e crítica ao modo de como elas realmente eram encaradas e vividas pela sociedade. A disciplina e a modernidade. Foucault concluiu, no entanto, que a concepção do homem como um objeto foi muito necessária na emergência e manutenção da Idade Moderna, ou seja, teve importância, por mais que tenha sido algo extremamente ruim, serviu e ainda serve como um grande exemplo para a nossa história. Porque deu às instituições, e ainda dá, a possibilidade de modificar o corpo e a mente. Entre essas instituições se inclui a educação. Essa parte do trabalho dá início à docilização, tema da qual o Patrick já citou anteriormente. Bom, a docilização, ela baseou para Michel que as escolas eram uma dessas instituições de sequestro, como os hospitais, os quartéis e demais instituições. São instituições que tiram as pessoas de seu espaço familiar ou social e meio que internam as pessoas ao longo de um período para que eles possam moldar a forma de pensar, as suas condutas, disciplinar os comportamentos e formatar tudo aquilo que as pessoas pensam, ou seja, modificar, manipular desde muito tempo. Essa parte que eu irei falar agora, eu vou relacionar a docilização ao ensino público do Brasil, que é um assunto que nós já estamos cansados de discutir, e é de extrema importância, porém é muito preocupante. Infelizmente, não é tratado da forma que deveria ser. Vigiar e Punir é um livro do qual faz com que o leitor observe por outro ângulo a realidade de como a vigilância e as punições realmente ocorrem na humanidade. Michel faz citações que acabam surpreendendo todos aqueles que têm contato com o seu livro. As fábricas, os asilos, as escolas e os hospitais são os locais que jamais enxergamos como um tipo de prisão. Porém, quando passamos a olhar por outro ângulo, podemos perceber que, de fato, é essa a nossa realidade. Todos sabemos que, para que haja ordem e um bom desempenho, é necessário adotar algumas regras. E esse é exatamente o ponto que deveríamos prestar atenção. É fato que as regras são de extrema importância e são muito necessárias, porém, muitas vezes estamos sendo manipulados sem perceber. Antes mesmo de nascermos, já somos manipulados pelas regras da sociedade. E quando nascemos, o principal contato que temos é com uma dessas prisões naturais, dessas instituições de controle dos nossos superiores. O hospital é um grande exemplo. Nele, nós estamos sendo vigiados frequentemente, desde o momento em que entramos até o momento das nossas saídas. Se pararmos para pensar, sempre pedem os nossos documentos, fichas médicas são preenchidas, e nós, quando estamos ali, não percebemos que estamos sendo vigiados o tempo todo. Só que justamente ocorre isso pelo fato de ser algo tão natural. Por que natural? Porque desde muito antes, nós já somos ensinados de que isso é algo normal e que não tem nada de errado. Só que, na realidade, é muito complexo. Quando iniciamos nossas vidas acadêmicas, é onde entramos em contato com outro tipo de instituição. Não podemos negar que a escola é, de fato, essencial para adquirirmos conhecimentos base.
porém ela está entre esses tipos de prisões, onde ocorre a docilização. Com o passar dos anos, os superiores começaram a perceber que é muito mais eficaz docilizar, ou seja, manipular de acordo com a educação que irão transmitir, do que punir de forma agressiva, como ocorriam nas torturas que eram feitas na época da ditadura. Pois eles começaram a perceber que dessa forma eles poderiam impor o que achavam que era necessário para controlar a população e se manterem no poder. O óbvio. Ou seja, se as pessoas só tivessem contato com determinado conteúdo e seguissem as regras que fossem determinadas pelo superior, o mesmo estaria sempre as controlando de forma que eles achassem favorável. A relação da docilização com o ensino público do Brasil tem como ponto de partida a explicação que eu dei anteriormente. Por que os alunos sofrem tanto quando se refere ao ensino público do nosso país? Bom, é nítido que a educação não é algo importante para o governo brasileiro, e todos sabemos de diversos pontos que confirmam essa tese da qual estou dizendo agora. Muitas informações acabam sendo manipuladas ou até mesmo retiradas de milhões de alunos das escolas públicas. E por que isso ocorre? Isso ocorre justamente pelo fato de sabermos que quanto mais conhecimento tivermos, mais revoltas ocorrerão, como eu já havia dito em outras aulas de sociologia, e eles terão como resultados a perda do poder. E é muito mais simples não investir na educação e se manterem no controle de tudo do que investir no conhecimento e se privarem do poder. Em vista dos argumentos dos quais eu citei, é nítido a manipulação que vem ocorrendo antes mesmo de existirmos. Vivemos em uma sociedade que está diariamente sendo vigiada e punida por suas escolhas. Então, chegando à seguinte conclusão, sabe? Especificamos algumas épocas referente à lei, crime e punição. Entendemos que sem lei não tem crime. E sem crime não tem punição, é claro, não é verdade? O medo foi o fator essencial, sabe? Para que a ordem, o sistema fosse criado, para poder discernir, sabe? Discernir mesmo o que é certo e o que é errado. Vigiar, punir, são questões reflexivas. Para que nós podemos compreender, é necessário ligar os fatos, fazendo uma crítica do presente e do passado. Tantas penas executadas, sabe? Em pessoas inocentes, tantas penas executadas em pessoas criminosas ao longo da história. Apertos? Teve. Erros? Teve. E até mesmo acertos. Existiram, sim. A questão é, será que ainda estamos vivendo o século passado de forma moderna? No trabalho que eu e meu grupo tivemos, sabe, fizemos a seguinte reflexão do autor Vigiar Punir, em questão das escolas, os hospitais, os hospícios serem uma prisão. É louco isso, né? Sabe, não foi uma afirmação, apenas uma observação, como foi descrito, né? Na história, a gente pode ver revoluções, ditaduras que ocorreram e as pessoas foram penalizadas inocentemente. Inocentemente, sem culpa nenhuma, só por quererem ter voz. Religião sempre esteve presente para poder discernir o que é certo e o que é errado. Agora a pergunta é, existe o certo? Existe o errado? Se existe, qual é a resposta? Qual é a afirmação? O que nos garante a verdade? Porém, desde então, a partir que deixamos essa seguinte reflexão, vigiar, punir, é a forma, é a resposta que procuramos para discernir o que é certo, o que é errado? Isso não podemos garantir, porque como aprendemos nesse trabalho, o que ocorre no passado reflete no futuro. Lembra da frase? Lembra da frase? Lembra? Lembro, hoje, Patrick. Hoje estamos aqui. Hoje somos a história, é nós que escrevemos. E essa é a seguinte reflexão. Vigiar, punir, é a resposta que procuramos? Obrigado, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada, gente. Ai, caramba. Gente, você sabe que o Patrick é crazy, né, cara? Se deixar, ele vai até... Patrick é louco, Patrick é louco. Eu estava conversando com o Douglas aqui. Ou ele vai ser um grande pastor, com a comunidade que ele já participa, ou um grande advogado, um professor, quem é que sabe? Patrick, parabéns. Vitória, parabéns. Milena, parabéns.
A Maria não veio, mas depois a gente conversa. Galera, nós temos um problema que nós não dominamos, que é o tempo. Então, deixa eu fazer... Antes da gente abrir aqui, ó, nós temos a Laisa e a Larissa. Meninas, eu creio que para fazer os dois trabalhos até 13 horas, que é o nosso horário final, eu creio que não dê tempo. O que vocês acham? Antes da gente começar a discutir aqui, Larissa e Laisa, o que vocês acham? E Catherine também, né? Eu tô com Exato. tempo hoje. Hoje eu posso ficar até 3 horas da tarde aqui. Porém, Larissa, eu tenho que ir até a escola para fazer aquela questão que eu te falei, da atribuição de aula. Então, eu não sei se a gente faz rapidão os dois trabalhos, ou se a gente deixa um para a próxima semana, ou se a gente faz uma pausa e volta às 14. A gente precisa decidir isso. O que vocês preferem? Professor, Tá Fala aí, tranquilo. Douglas. pelo Aqui o meu Douglas ponto, eu não também, cara. consigo voltar à tarde, não. Claro, tem o Douglas. Que eu tenho uns pontos para resolver, trabalho para fazer, algumas responsabilidades à parte que eu não vou conseguir. Sim. O que vocês acham, meninas? Pro, o senhor pode ficar até que horas aqui? Até 13. Então, vai 13 ser e 20 10, minutos assim. cada, né? Então tá suave. Professor, Deixa a Laisa fazer primeiro, Sim. fazer primeiro, porque o trabalho dela eu acho que é mais complexo. Aí depois faz eu e a Sara, rapidinho. Tudo Pode bem. ser? Fala aí, Douglas. não, era isso mesmo. Era Pode isso ser assim mesmo? mesmo. Então, Sim. infelizmente, galera, a gente não vai poder abrir para uma discussão ampla sobre o tema do Patrick, que é tão complicado. Teria várias colocações para fazer. Mas assim, galera, eu acho que o que a gente tem que fazer como exercício é relacionar passado e presente e futuro, né, como o Patrick falou, mas, por exemplo, pegar o trabalho anterior da Giovana, a Giovana não sei se está aqui ainda, mas pensar que a gente tem aí uma população carcerária de 735 mil pessoas presas, sendo que 36, 37 mil são mulheres. 5% aí, né? Vamos dizer, um pouquinho mais de 5%. As meninas menores, que é o caso de vocês, minhas aluninhas aí, questão de Fundação Casa, a gente tem aí um número de, sei lá, 20 e poucas mil jovens presos, 5% são meninas. Então, a gente tem uma população carcerária e de menores cumprindo pena, cumprindo medida socioeducativa, de mulheres também. É bem pequeno, 5% do total, mas temos mulheres. E a maioria devido à questão da traficância, né? Que é o tráfico de drogas, que é onde gera dinheiro. Que eu sempre falo nas nossas aulas, que não é um dinheiro fácil, não é fácil no sol, no frio, não é fácil, mas é rápido. Então, por ser rápido e por haver um problema social, a desigualdade social, para fazer dinheiro, o tráfico acaba sendo uma saída. E o que acontece? São mães, né? Quem está preso lá? As meninas que estão lá, muitas são mães, que estão na Fundação Casa, e no sistema carcerário também. E os problemas que a Giovana colocou também potencializam e se intensificam na cadeia. Porque aí o cara não vai visitar o pai, o irmão não vai visitar, o marido, o boy não vai visitar. Então, é um problema muito sério. A gente precisa começar a voltar o nosso olhar para isso que ela falou, que é o recorte de classe, raça e gênero. Então, acho que tudo que a gente está falando aqui, se a gente pensar no universo feminino e na questão etária também, da juventude, eu acho que é importante. Patrick, eu acho que a gente pode discutir muito o seu trabalho no próximo... A gente pode abrir o próximo webinário falando sobre o seu trabalho, mas de tão bacana que ficou, ele está autoexplicativo, ele fez uma passagem aí da Idade Antiga, Média e Contemporânea. Eu acho que ficou muito bacana, e como eu disse para Milena, ela vai falar muito ainda de Foucault, se ela quiser seguir para essa área da sexualidade, porque isso que vocês falaram, né? Como que o governo, o Estado, controla o corpo das pessoas. Então, controlar o homem ter que ser heterossexual, cis, né? Heteronormativo, cis, isso é um controle também, né? Saber se vai ter vacina ou se não vai ter também é um tipo de poder biologizante. Então, o Estado tem esse poder, Roma tinha esse poder, no Egito já havia esse poder. Então, é um lance muito louco de um faraó, o imperador, um czar, decidir quem vai ter que morrer, ele decide quem vai ter que morrer, mas ele também decide quem vai viver, porque ele vai dar incentivo para quem ele quer que viva. Então, é muito louco você a gente poder falar de Foucault aqui no nosso webinário, mas precisaremos de mais tempo. O que a gente vai fazer agora? Pensando na apresentação, que foi muito boa, a galera curtiu, colocou aqui no chat, essa emoção, né, Patrick, que você coloca na sua fala é importante.
a gente trabalha isso depois, porque é importante, mas também a gente tem que maneirar tudo. Tem que maneirar tudo. Tudo tem que ser dosado, né? Até mesmo as câmeras que tem na escola, as grades, poderia não ter, mas às vezes precisa. Precisamos dosar. E aí, se alguém que não falou gostaria de falar algo, alguém que não teve, a gente já passar para as meninas. Professora Sônia, gostaria de falar algo. Quem mais está aqui dos professores? A Dirce, acho que está aqui. O Lauro. Tô sim, Paulo. Gostaria de fazer alguma colocação, Dirce, para a gente já ir para o próximo? Não, assim, eu tô boquiaberta aí com... Parece que tem pessoas aí que nasceram com o discurso, com a oratória maravilhosa, né? Muito legal mesmo. E assim, as ideias, as pesquisas que eles fizeram, né? Foi fantástico. A gente percebe aí que existe ainda um pouco de vergonha na hora de fazer uma apresentação, né? Um pouquinho de receio, mas todos estavam muito, muito, muito bem preparados para apresentar aí o tema. Foi muito bom mesmo, maravilhoso. Fiquei surpresa de ver o Igor aí, né? Falando, sim, porque estava meio desanimadinho, sim, mas aí agora está aí, atuando, né? Muito legal. Parabéns a todos, viu? Parabéns. É isso aí. Parabéns também, professor, pelo seu empenho, né? E é isso mesmo, pessoal. Obrigado. Daqui para frente, eu acredito que desse ano em diante, muita coisa na nossa vida vai ficar diferente. E aí, pode ter certeza que todos vocês que tomaram essa iniciativa, que estão trabalhando em equipe, que estão compartilhando com o grupo, fazendo pesquisas, vocês vão ser destaques, porque é o que vai exigir da sociedade e do mundo, eu acredito, daqui para frente, tá bom? Então, parabéns, continuem com esse mesmo espírito aí de pesquisadores, e deem continuidade em tudo isso. Parabéns a todos vocês e a você também, professor, por conseguir aí reunir o grupo, manter a equipe também unida e fazer todo esse trabalho. A gente sabe que não é fácil, né? Sim. Eu vim para fora porque estava muito barulho lá dentro que eles estão fazendo a atribuição. Não é fácil e esse empenho seu, também pelo esforço de você ter a preocupação de trazer os alunos para a escola, de participarem. Nós sabemos aqui a luta que a escola está tendo com relação a isso, né? De manter os alunos ativos, e você tem conseguido fazer isso, e isso é gratificante. Se nós conseguirmos trazer a gente já fica feliz. E esse trabalho tem feito com que os alunos se mantivessem aí ativos, unidos, né? Então, parabéns a todos. Estou orgulhosa de todos vocês, viu? É isso aí, Dirce. Tem uma frase do filme lá do A Lista de Schindler, para a gente já passar para a Liza, né? A Liza vai falar de feminicídio. A gente quer falar de vida, mas também tem que falar de vidas que se perderam, né? A frase dele é: quem salva uma vida salva 1 milhão. São seus descendentes. Olha que legal. Né? Então, eu, enquanto afrodescendente, vendo o Patrick aí com essa energia, falando sobre ancestralidade, também me revigoro, e a gente tem que dar sequência nas lutas dos nossos bisavós, tataravós, que vieram aí no navio tumbeiro. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte. Boa tarde. Né? É isso. Vamos lá, então, Liza. Podemos começar? Obrigado, Dirce. Imagina.